Eu começo este vídeo com uma pergunta simples. Se a morte chegasse na noite de hoje, você estaria preparado? Todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém quer pensar na morte. E a verdade é que assim que nascemos, já estamos com a corda no pescoço. Já pensou nisso? Cada dia vivido nos aproxima ainda mais do nosso caixão. Cada aniversário que celebramos nos lembra que temos um ano a menos de vida. Mas costumamos viver como se a vida fosse infinita, sem pensar em Deus, sem nos lembrar de que a eternidade que teremos será consequência das escolhas que fazemos aqui, nesta vida. Deus nos criou por amor, mas nós somos muito ingratos. Queremos viver esta vida só em comodismo, em prazeres desenfreados, em gastanças. Nada de coisas difíceis, não é mesmo? Queremos somente facilidade, somente ser felizes. Que estultice! A vida é curta, temos que aproveitá-la ao máximo, é o que dizemos. Porém, de que adianta aproveitá-la se estivermos perdendo a eternidade? Quanta gente no leito de morte sente profundo arrependimento de ter desperdiçado tanto tempo com futilidades, mas ali não há mais tempo. Se durante a vida toda a pessoa amou mais os prazeres e o mundo do que a Deus, dificilmente conseguirá encontrá-lo nos últimos instantes. Dificilmente conseguirá sentir uma contrição perfeita no momento da morte. Deus sempre prometeu que perdoaria o pecador que arrependido viesse ao seu encontro, mas Ele não disse para o pecador que vivesse nas trevas e nas paixões mundanas até o último segundo e o buscasse somente quando estivesse morrendo, mesmo porque nós não sabemos quando chegará a nossa hora. Quantas mortes súbitas, quantos imprevistos, mesmo uma criança, um adolescente, só porque são novos, eles não podem se prevalecer da mocidade para viver no erro, no pecado, achando que tem muito tempo ainda pela frente para se arrepender. Quem sabe o dia de amanhã? Qualquer um de nós pode ser atropelado, vítima de um assalto à mão armada que nos tire a vida, de uma doença repentina, sei lá. Todos nós estamos sujeitos a perder a vida a qualquer instante. Jesus disse que chegaria como um ladrão para nos buscar. Um ladrão chega de surpresa na casa de uma pessoa para roubá-la. E Jesus, da mesma forma, chegará como um ladrão quando menos esperarmos. Atualmente, um dos livros que eu estou lendo é Preparação para a Morte, de Santo Afonso de Ligório. Já leu? Se não leu, leia, é muito profundo. E lá está escrita uma coisa óbvia da qual nós nos esquecemos sempre. O tempo não volta e é o bem mais precioso que temos. A cada tic-tac do relógio estamos nos encaminhando para uma morte inevitável, né? Ninguém consegue trapaceá-la, não é verdade? E como será importante uma hora a mais no momento, quando o nosso momento chegar. Por isso o tempo nos foi dado para nossa elevação, nosso crescimento. E com frequência nós o empregamos para futilidades que não acrescentam nada em nossa vida, ao contrário, só nos animalizam, nos fazem menos altruístas, menos cultos, menos santos, menos disciplinados e mais preguiçosos. Tanto hedonismo nesta vida, tanto culto ao corpo, tanto pecado contra a castidade. E você já viu um corpo em estado de putrefação? Já procurou saber o que acontece depois que a gente morre? Às vezes nós passamos horas por dia malhando, secando a barriga, não para ter saúde, mas para expor os nossos corpos nas redes sociais, para exibir para os outros um corpo escultural, para praticarmos o hedonismo, a vaidade desenfreada, independentemente da saúde. E aí, depois de um tempo, morremos. E em questão de poucos dias, ficamos cobertos de vermes, todos nós. Nobres ou plebeus, ricos ou pobres, cultos ou não, começamos a feder. Tomam conta do nosso corpo os vermes que se nutrem do nosso cadáver. Às vezes também alguns ratos. Entram pela boca, pelos olhos, e os pedaços da carne vão caindo e sendo devorados. Em questão de dias, resta somente um esqueleto fétido, sem articulações, com a cabeça separada do corpo e dos demais ossos. E onde está agora o homem poderoso, soberbo, que se achava o mais importante, que mandava matar, prender, torturar, que tinha pessoas obedecendo às suas ordens? Onde está o culto, o diplomado, o arrogante? Onde está o humilde, o que se sentia inferior? Onde está o corpo escultural pelo qual nos sacrificamos, que roubou de nós o tempo que deveríamos ter canalizado para nos elevar e enriquecer a nossa alma? Tudo virou pó. Memento homo, quia pulvis est, et in pulverem reverteris. Lembra-te, homem, que és pó e ao pó voltarás. Horácio dizia que a morte nivela os cetros e os cajados, né? Ficamos todos iguais.
Ah, mas eu sou jovem, sou saudável, vou demorar para morrer. Será? Como você pode ter tanta certeza? Para levarmos uma vida verdadeiramente feliz e boa, não podemos nos esquecer da morte. Devemos pensá-la como algo muito próximo, porque ela está às portas. Como eu disse no começo, desde que nascemos, estamos com a corda no pescoço. Cada dia a mais de vida que temos é também um dia a menos. Já pensou nisso? São Camilo de Leles, quando chegava perto de uma sepultura, ele dizia: se estes mortos que estão aqui voltassem ao mundo, o que não fariam pela vida eterna? E eu que disponho de tempo, o que faço eu por minha alma? Porque o nosso corpo morrerá, apodrecerá, mas a alma é imortal. E este pequeno intervalo de tempo que temos aqui, 40, 50, 80 anos, alguns até 100, é o período que temos para investir no cuidado da alma, na proximidade com Deus. Eu acho linda aquela frase que fala: loucura é não ter tempo para Deus e querer passar a eternidade com Ele. A gente vive aqui só no egoísmo, só na gandaia, só na vaidade, no ateísmo prático, né? Dizemos que cremos em Deus, mas nos comportamos como se Ele não existisse. Não priorizamos a nossa vida com Ele, não queremos seguir os seus mandamentos, não frequentamos os sacramentos, alegamos que Deus ama a todos, que todas as religiões são iguais. Nos acomodamos no gozo das riquezas, das honrarias e dos prazeres. E colhemos uma vida medíocre, fútil, vazia, com crises existenciais diversas, com doenças emocionais sem fim. No livro de Santo Afonso está escrito que na hora da morte o mundano se achará fraco de espírito, obscurecido e duro de coração pelos maus hábitos que contraiu. As tentações então se manifestarão mais violentas e ele, que se acostumou sempre em vida a se render a elas e a se deixar vencer, como resistirá no transe da morte? Seria necessária uma graça extraordinária e poderosa para lhe transformar o coração. Mas será Deus obrigado a lhe conceder essa graça? Ou talvez a mereceu pela vida desordenada que levou? Forte, né? Sabendo disso, devemos hoje ainda analisar a nossa vida e aproveitar o tempo que Deus nos dá para arrumarmos a nossa casa interior, nos libertarmos de tudo que nos afasta de Deus. Um ricaço, um governador, um capitão, ou um pobre, um analfabeto, não importa. Na cova serão confundidos os cadáveres deles. Serão todos iguais. Mas a alma não. O que foi cultivado em vida, o cuidado dispensado à alma, os fará colher frutos ali, no momento da morte. Portanto, para a conversão pessoal e o cultivo dos bons hábitos, é necessário aproveitar o tempo da vida, porque no tempo da morte será tarde demais. E temos muitos vícios e imperfeições para arrumar, né? Não podemos ser complacentes com o nosso erro e querer ir devagar com a eliminação dos maus hábitos. É esse o erro de muita gente que não consegue largar uma atitude prejudicial. É a complacência, a paciência errônea com o erro. E para certos assuntos nós precisamos cair como um machado, ser firmes para nos desvencilhar do que nos prejudica. Não podemos ser moles, passivos, permissivos com os nossos maus comportamentos. Quando nós vamos combater uma praga, uma enfermidade, nós somos rápidos e sabemos que não podemos dormir no ponto, né? Temos que agir com severidade, tomar os remédios corretos, aplicar os venenos no caso das pragas e combater cada bactéria, cada praga sem titubear. Por que não somos assim quando o assunto é a nossa alma? Por que vamos deixando para amanhã a conversão que devemos ter hoje? Por quê? Se estamos colocando em sério risco a nossa salvação. Quando algo nos desvia do caminho do bem e ameaça a nossa alma, ou nós nos aplicamos com muito esforço para arrancar com raiz esse mal, ou seremos imprudentes e podemos nos condenar eternamente. Não vale a pena, por causa de prazeres tão passageiros desta vida, perdermos a vida definitiva e verdadeira. Parece exagerado falar disso, né? Nesse mundão nosso, onde tudo é permitido, onde o que importa é ser feliz, onde muita gente fala: ah, mas eu não mato, não roubo. O que eu estou fazendo de mal? Que engano e que pobreza se contentar com tão pouco. É preciso muito mais para se salvar. A porta é estreita. E eu pergunto de novo a você, se a morte chegasse na noite de hoje, você estaria preparado? Como estaria diante de Deus, diante das pessoas? Ou se houveria da sua parte uma grande lamentação implorando mais tempo de vida para resolver as suas pendências? E agora que você tem tempo, sem precisar implorar a Deus, por que já não arruma a sua vida? Não demores em te converter ao Senhor, não adies de dia em dia,
pois sua cólera virá de repente e ele te perderá no dia do castigo. Quando a gente pensa na morte e a tem sempre diante dos olhos, é mais fácil viver as virtudes e experimentar um caminho de elevação, porque nós nos lembramos constantemente de que estamos a caminho de algo maior e melhor. O cardeal Barônio tinha uma inscrição no anel, dizia Memento Mori, que significa lembra-te de que tens que morrer. E é também o que temos que fazer, lembrar que a morte está perto. E o que deixaremos? O que levaremos? Meu amado pai brincava muito com essa expressão, quando diante de uma ordem eu retrucava o que ele dizia, e falava, pai, mas eu tenho mesmo que fazer isso? Ele respondia, você só tem que morrer, mas convém fazer o que eu estou mandando. Ele dizia isso porque de fato nós só temos que morrer. É o fim de todos nós, não é possível aumentar nem um minuto a mais na nossa existência. O dia, a hora, o minuto já estão fixados, nós só não temos o conhecimento deles. O homem não conhece sua própria hora. Semelhantes aos peixes apanhados pela rede fatal, os passarinhos presos no laço, os homens são enlaçados na hora da calamidade que se arremessa sobre eles de súbito. Morrer em estado de pecado é uma grande calamidade, porque depois não há mais perdão, não há mais misericórdia, há somente justiça. Então não podemos perder tempo. Imagine uma situação assim, uma pessoa mora numa casa ruim, caindo aos pedaços e de repente ganha uma grande quantidade de dinheiro. Em vez de arrumar a casa, ela sai viajando por aí, esbanjando luxo pelo mundo, numa viagem provisória de apenas alguns dias, gasta todo o dinheiro e depois volta para casa sem dinheiro nenhum e continua morando naquela espelunca pelo resto da vida. Não seria uma tolice? Do mesmo modo, priorizar aqui somente os prazeres e esta vida e esquecer a eternidade é grande tolice. Nossa vida não acaba aqui, é apenas um ensaio, não é a vida oficial. Não nos esqueçamos disso. Tudo aqui é efêmero, inseguro. As satisfações dessa vida são fugazes. Então é imprudência desperdiçarmos o nosso tempo em coisas que prejudicarão a nossa vida definitiva. Vivermos como se não soubéssemos o que está por vir. Quando pegamos um objeto emprestado, diz lá no livro de Santo Afonso, nós não nos apegamos a ele porque sabemos que não é nosso, não nos pertence. Essa vida, da mesma forma, não é nossa. Nós a temos emprestada e vamos devolvê-la. Seria estultice nos apegarmos a ela a ponto de nos esquecermos da vida definitiva. Quando uma árvore cai, do jeito que cai ela fica. Também nós, do jeito que estivermos quando a morte chegar, permaneceremos. Se estivermos em estado de graça, reinaremos com o Senhor. Se em pecado, em estado de pecado, afastados dele, para sempre permaneceremos em grande sofrimento. Aqui eu quero citar uma parte bem linda do livro. Os pecadores afastam a lembrança e o pensamento da morte e procuram a paz ainda que jamais a encontrem, vivendo em pecado. Quando, porém, se virem em face da eternidade nas agonias da morte, já não poderão escapar aos tormentos de sua má consciência, nem encontrar a paz que procuram. Pois como pode encontrá-lo uma alma carregada de culpas que, como víboras, a mordem? Que paz poderão gozar pensando que em breve deverão comparecer ante Cristo Jesus, cuja lei e amizade desprezaram até então? Entende por que é tão importante o caminho de ascese? O caminho de cuidado do corpo, mas também da alma, ainda nesta vida? Entende por que precisamos nos dedicar numa vida de amor a Deus? O amor a Deus nos guiará na conduta correta diante da vida. No modo de nos vestir, no modo de nos portar, de falar com os outros. Como seria diferente o mundo se todos amassem a Deus e se empenhassem para fazer a sua santíssima vontade? As pessoas que seguem a vontade do Senhor sentem profunda paz perante a morte. Sensação de missão cumprida, de fidelidade, de acolhimento. A morte não perturba quem é íntimo de Deus. Ela não assusta os que a Ele são fiéis. Pelo contrário, embora esta vida seja um dom e uma graça, pensar na morte e na vida eterna com Deus chega a ser um refrigério nesse mundo tenebroso em que estamos. Se vos possuo, nada mais me atrai na terra. Meu coração e minha carne já podem desfalecer. A rocha do meu coração e minha herança eterna é Deus, diz o Salmo. Como as pessoas seriam mais felizes e cometeriam menos erros se realmente amassem a Deus sobre todas as coisas e não adiassem o dia da sua conversão.
mas infelizmente deixam para depois a mudança de vida que precisa ser feita hoje. E pode ser que não haja tempo para a conversão acontecer. O coração empedernido acabará por ser infeliz. Quem ama o perigo, nele perecerá. São Bernardo diz que o coração, obstinado no mal durante a vida, se esforçará no momento da morte para sair do estado de condenação, mas não chegará a livrar-se dele. E oprimido por sua própria malícia, terminará sua vida no mesmo estado. Tendo amado o pecado, amava também o perigo da condenação. É por isso justamente que o Senhor permitirá que ele pereça nesse perigo no qual quis viver até a morte. Olha que horror! Entende como não podemos brincar? Esse assunto é muito sério. E aqui a gente entende porque algumas pessoas às vezes dizem: mas se uma pessoa vive a vida inteira bem com Deus e no último instante cai em pecado, ela perde tudo e se condena. E também se ela vive a vida toda no pecado e no último instante se converte, se arrepende, ela se salva. Isso é uma injustiça. É um pensamento até infantil esse. Uma pessoa que viveu em intimidade com Deus a vida toda dificilmente cairá em pecado nos últimos instantes da sua vida. E o contrário também é verdadeiro. Como na afirmação que a gente viu de São Bernardo, se uma pessoa teve preguiça de se converter, de renunciar aos maus hábitos e passou a vida toda preferindo o erro e o prazer no lugar de Deus, no lugar de uma vida de ascese, dificilmente conseguirá, antes do último suspiro, se arrepender verdadeiramente, sentir contrição pelos seus pecados, entende? Ela teve muito tempo em vida e não usou, não teve interesse. Então, mesmo que por medo da morte ela se questione, sinta um frio na espinha por imaginar o que virá a seguir, se não passar por esse processo com tempo hábil para se confessar, para resolver as suas pendências, será tarde demais. E eu procurei aqui em casa, existem várias passagens nas Sagradas Escrituras que falam disso. Deus nunca se cansou de nos exortar a levar uma vida de busca pela santidade. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ao nos prepararmos para a morte, ao nos corrigirmos do que está errado em nossa vida, colheremos muito mais felicidade já nesta vida e também na vida futura. É um alívio enorme ver aproximar-se o momento da morte, da nossa partida, e nos sentirmos prontos. Quem teve a chance de ver alguém morrer, ver que a pessoa que viveu afastada de Deus, que relativizou tudo, priorizou as suas conveniências, se sente profundamente angustiada. Essa angústia já é uma preliminar do que virá a seguir. Ao passo que os que se dedicam a crescer no caminho de ascese por amor a Deus e canalizam as suas energias para viver de acordo com a vontade de Deus, vivem em grande paz e entrega ao verem que a morte se aproxima. O livro do Eclesiástico tem vários versículos que falam sobre isso. Quem teme ao Senhor sentir-se-á bem no instante derradeiro. No dia da morte será abençoado. Então vale a pena viver bem com Deus. Não existem desvantagens em optar sempre por Ele. Pensar na morte e não se preparar para ela é uma loucura. Começando por arrumar, como eu disse, a nossa casa interior. Mas devemos limpar também a casa exterior. Meus pais sempre que saíam deixavam o quarto arrumado porque eles falavam que não sabiam se voltariam vivos. Também em relação a roupas, a objetos, de 4 em 4 meses, de acordo com a rotina que levávamos, eu os via limpar tudo, tirar o que não era usado, doar para quem precisava. Eles chamavam essa atitude de retiro da boa morte. Porque se morressem, estariam resolvidos com tudo, inclusive com os seus pertences. É uma bela forma de nos prepararmos para a morte. Olhem em seu guarda-roupa. Analisa o que tem nele que não convém a um filho de Deus. Quantidade demasiada de peças? Roupas inconvenientes que levam outras pessoas a pecar? Ou que levam você a pecar? Acúmulo de objetos? E em sua casa de forma geral? Se a morte lhe visitasse hoje, alguém ficaria escandalizado com os seus pertences? Tudo que você possui, analise, livros, músicas, o que edifica e eleva e o que destrói e rebaixa. E para finalizar, analise também o seu interior, os seus pensamentos, sua forma de julgar os outros, medi-los ou desprezá-los de acordo com os seus critérios. Analise a sua postura, seus rancores, sua falta de perdão e tudo aquilo que está em desacordo com uma vida alinhada à vontade de Deus. Vê, a morte está aí pertinho de você. Falta pouco, não se engane, prepare-se enquanto é tempo.
Arrume-se, reconcilie-se, perdoe, doe coisas, peça perdão a Deus, mude de vida.